No ar, mais um episódio do Porta 443. Para você que curte tecnologia e sabe muito bem por qual porta entrar, hein? Muito bem, Dani. Hoje nós vamos falar um pouco de como reformar e construir, cara. Cara, reformar e construir. E olha só quem tá com a gente aqui hoje, hein? É o Alan da Copafer. E quem não conhece a Copafer? Quem é de São Paulo aqui conhece a Copafer, né, cara? Se não me engano, o Alan pode me corrigir, mas a gente tá em Mauá, em Santo André. A Copafer tá por lá, né? Exatamente. Fala, Alan, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast, cara. Pô, imagina, obrigado a vocês pelo convite, um prazer estar aqui. Falar um pouquinho do dia a dia da nossa empresa, de uma empresa que está completando 53 anos esse ano aqui. Pois é. Maravilha. Cara, e o Alan tem um diferencial aí, né, cara? É um daqueles, a gente vai falar muito sobre isso, mas é um daqueles empresários que põe a cara no negócio. Exatamente. E hoje em dia no digital faz toda a diferença, né, Fabião? Faz no digital e no presencial também, né? Imagino que lá você também recebe os clientes, né, Alan? Enfim, né? Mas agora sim, cara, a Copafer nasceu em 1973, né? Já é uma empresa com mais de 5 décadas de mercado, 53 anos, como você falou, né, cara? Do seu ponto de vista, cara, qual foi a decisão mais difícil que vocês tomaram ao longo desse tempo todo e que mudou o negócio para vocês lá? Acho que eu não posso deixar de falar do início de tudo, né? Que meu pai começou, ele não tinha nada, ele era um vendedor de mapa. Ele vendia mapa na rua, de Caramba. porta em porta, e ele tinha um sonho de empreender. E ele saiu com o fusquinha dele. O pai dele falou que tinha uma loja de parafuso que estava à venda. Ele foi até a loja e falou com o dono. Ele falou, ó, fiquei sabendo que você está vendendo a loja e eu queria saber quanto que é, como que funciona o seu estoque e tal. Ele falou, ó. Aí ele passou o preço, meu pai falou, não tenho dinheiro, eu tenho um Fusca. Aí o cara olhou pra ele e falou, tá, mas... Ele falou, você troca o seu estoque pelo Fusca? Resumindo, ele foi até a loja com o Fusca e ele voltou pra casa com um lote de parafuso. Caramba. Isso que iniciou a Copafer. Então não teria como deixar de falar uma decisão mais importante do que essa, que foi a decisão que deu início ao negócio, né? E fora outras várias decisões que aconteceram aí, tanto por ele quanto pela família, né? Por mim, pelos meus irmãos aí durante todo esse tempo, né? Poxa, de bola, cara. É, maravilha. Cara, assim, 53 anos deve ter história pra caramba aí, mas acho que a primeira é a que mais marca, né? Pô, você trocar um Fusca, nessa época ainda, um carro, você trocar um carro num lote de parafuso ali, num conglomerado de parafuso e sair vendendo, tem que ter visão. Tem que ter visão. Empreendedorismo puro, né? Arriscou o que tinha ali por uma ideia, por um sonho e foi construindo ele, né? É legal que os grandes têm essa marca, né? Assim, quando você começou a contar essa história, eu já lembrei logo do Silvio Santos. O Silvio Santos é muito marcante, assim, é a mesma história, né? Vendedor de rua ali, foi, fez negócios, Camelô, chegou né, no cara? Império, camelô, né, Camelô. cara? Não, legal. Pô, Alan, a gente deu uma olhadinha lá, eu vi que tem. A Copafer hoje tem mais de 80 mil itens, é isso mesmo? Exatamente. Então, cara, administrar tudo isso deve ser um negócio absurdo, né? É loucura. Foi mais uma escolha que a gente fez, a gente sabe do desafio, mas meu pai sempre teve essa gana, né? Mesmo quando a loja era bem pequenininha, tinha produto pendurado no teto. E além de ter uma grande variedade, ele sempre tinha aquela ânsia de querer atender o cliente. O cliente pedia alguma coisa que ele não tinha, ele ia atrás. Então, sempre a nossa variedade sempre foi um dos grandes diferenciais da Copafer desde que ela iniciou lá atrás. Cara, muito bom. E assim, sair de só parafuso para 80 mil itens é muita coisa, né? Agora, no dia a dia lá, como que o time faz para manter toda essa variedade, né? Não deixar isso parado no estoque, não virar bagunça? Como que é o sistema da Copafer lá? Conta um pouquinho pra gente hoje. É um desafio gigantesco. Vou te falar que manter um estoque desse, a cauda longa, né? Que fala de ter muitos produtos, é muito difícil financeiramente. Mas é um negócio que a gente tem que pagar para ver. É um negócio que tá na nossa essência, que a gente não vai largar jamais. E tem os produtos que a gente acerta, tem os produtos que a gente erra. Entra muito produto em linha, sai muito produto de linha. Mas a gente sempre quer ter pelo menos 2 ou 3 marcas de cada tipo de produto. Faltou um produto, eu tenho um outro substituto para atender o meu cliente. Jamais o cliente pode entrar na loja e sair sem a mercadoria que ele está buscando. Inclusive, até um dos grandes marketings que a gente tem são
próprios vendedores das outras lojas, né? Que quando o cliente vai buscar alguma coisa na outra loja e não encontra, ele fala assim, ó, se o senhor for lá na Copafer e não encontrar, esquece. Porque a gente já é conhecido como isso, como ter tudo mesmo. A maior variedade do segmento, a gente vai manter isso, mesmo custando caro, né? A gente sabe que não é barato manter um estoque, uma variedade tão grande como essa, né? Sem dúvida, cara. E agora você fala da bagunça, realmente é uma outra dificuldade, porque é muito produto dentro de um espaço físico limitado. Então a gente também tem que cuidar bastante disso para que a grande variedade não se torne uma bagunça na loja, né? Sem o cliente dúvida. fique perdido ali sem saber por onde se locomover ali. Não, a administração de uma variedade dessa realmente é muito difícil ali, principalmente no backstage, mas a loja é muito bem organizada, né? Sim. Mas realmente 80 mil itens, cara, não é pra qualquer um, né, Fabião? Não, com certeza. Eu imagino assim, né? A separação família, grupo, subgrupo, subgrupo, às vezes, né? Exatamente. Então tem todo um alinhamento gerencial aí que não é fácil de ser feito, não, cara. Exato. E o acompanhamento. Assim, estoque parado é dinheiro parado Cara, também, dinheiro né? parado, problemaço, né? Por isso que a gente acompanha ali, por isso que a gente acompanha diariamente ali o resultado por categoria, por linha de produto, né? A gente saber o que vira mais, e tem produtos que viram mais numa loja, viram mais no online, no canal online, e a gente vai trabalhando essa cauda longa aí, gigantesca que a gente tem na Copafer, né? Pô, legal, cara. Bom, você é um cara novo e a Copafer já tá aí no mercado há 53 anos, então, basicamente, você nasceu lá dentro do negócio, né? Óbvio, né? Talvez tenha tido uma ou outra experiência fora para dar uma florada, mas nasceu lá dentro e viu o negócio acontecer, né, cara? E muito baseado nessa experiência que seu pai teve de trocar um Fusca por mercadoria e começar a Copafer, cara, o que você, cara, faria se você tivesse que começar do zero hoje como empresário, cara? Cara, com certeza eu iria para a parte digital. Eu acho que é uma forma de começar um negócio hoje em dia, né? Porque lá atrás não tinha nada disso. Então foi uma forma que ele teve de começar no mundo físico, né? Eu acho que hoje o mundo digital, até com essa gama de marketplace que a gente tem, né? Seria uma forma de iniciar sem ter que investir muito no negócio. Eu acho que se eu fosse começar do zero, sem nada, sem contato no celular, eu começaria devagarinho nos canais digitais, marketplace, colocar uns produtos para vender, escolher algumas coisas e aí por diante eu iria seguindo. Eu acho que eu escolheria o canal digital mesmo. Legal. A loja física é um diferencial, né, cara? Mas realmente hoje o digital, quem quer empreender, quer começa ali num e-commercezinho mais simples, né? Acho que esse realmente é o caminho. Mas 80 mil itens no digital... Ah, meu Deus do céu. Imagina administrar é difícil, hein, cara? Não dá. não. É muito trabalho, A gente vende colchão pela internet. Putz, olha isso. Imagina, são alguns acertos que a gente faz e acaba dando certo, né? É um mix de produto que a gente não acreditava, a gente colocou e bum, estourou, deu super certo. São vários tipos de produtos que a gente acaba entendendo o Brasil inteiro. Então o digital é um canal muito escalável, né? A gente consegue sentir a evolução assim instantaneamente, né? Sem dúvida, o digital ele é escalável e segmentável também, né? Você consegue segmentar a sua oferta, tem uma série de coisas aí também, né, cara? Mas colchão é uma novidade, cara. Não sabia que a Copafer vendia colchão, não. Até colchão os caras vendem. Vende tudo, cara. A gente vende até Lego, até carta de Pokémon, agora é outra novidade também. Pô, que meu filho não esteja assistindo, cara. Carta de Pokémon, ele vai me ferrar. Vai buscar. Boa. Carta Pokémon, colchão, você encontra também na Copafer. Também na Copafer. Isso aí. Boa. O lance, né? Boa. Maravilha. Cara, assim, nessa visão de empresário, né, que você tá atuando há quanto tempo lá? Então, eu tô na Copafer há 20 anos. Eu fiz esse ano aqui, fiz 20 anos de Copafer. Você falou que eu sou novo, mas tenho 38 já, né? Comecei lá com... Não é tão velho, não. Não, tô na flor da idade. Tamo junto. Vou deixar quieto, eu nem vou falar a minha idade, então. Mas Deixa faz 20 anos que eu decidi, porque partiu a decisão de começar a trabalhar partiu de mim, e eu falei que queria trabalhar, meu pai falou, vai trabalhar, só que não tem cargo de dono, você vai chegar aqui e vai trabalhar no recebimento, vai conhecer os produtos. E eu passei por todas as áreas da empresa, então foi uma grande escola, né? Eu passei por exatamente tudo. Fiquei muito tempo repondo mercadoria, limpando, precificando, virei vendedor, fiquei um bom tempo de vendedor. Vendia parafuso, vendia no telefone, vendia de todo tipo. E aí fui ganhando o meu espaço, né? Acho que é a melhor escola, né, cara? Chegar
colocar o filho já num patamar ali alto, ele não vai rola, realmente aprender nada. Não vai funcionar. Exatamente. Legal. Com certeza não. E dessa sua vivência, assim, qual foi a maior ilusão que você acompanhou dentro do seu dia a dia ali no mercado de varejo, ou que você imagina que possa ser uma ilusão para outros empresários no mercado de varejo? Cara, para mim, acho que a grande falha que muitos acabam cometendo é vender barato. Então, o cara que só quer vender barato para conquistar o mercado, ele não dura muito tempo. Isso é prática, a gente já vive muito disso. Então, somente o preço não leva a empresa para outro patamar. Não leva. Ela pode dar um resultado imediato ali, mas não segura por muito tempo. Então, eu acho que é uma falsa ilusão de que o faturamento só ele vai trazer um resultado, uma longevidade para a empresa. Para mim, a gente tem que faturar, mas faturar com margem, senão o negócio não sobrevive. Cara, você tocou num ponto importante, porque assim, eu sou 1000% a favor disso. Inclusive, quando eu vou comprar, eu não sou aquela pessoa chata de querer preço. Eu geralmente procuro e prefiro empresas que me dêem um suporte, que me dêem uma assistência. Então, a consultoria integrada, o preço, você vê que o preço fica barato, né? É um diferencial. Não, sem dúvida, cara. Agora, entre a questão do preço baixo, o estoque parado e o atendimento ruim, o que você acha que mais destrói as empresas hoje, cara? Preço barato. Preço barato, disparado. Para mim, o que não leva a empresa para frente é o preço baixo. O cara que só quer vender preço. Eu acho que assim, a gente tem que ter um preço justo, mas só vender barato não leva a empresa para outro nível. Eu acho que a gente tem que se diferenciar, é o que a gente faz lá. A gente tem um mercado muito grande, tem cliente que só quer preço, e esse não é o nosso cliente. Esse cliente que só quer preço, realmente ele não é o nosso cliente. A gente quer aquele cliente que eu consiga gerar um valor para ele. Gerar um valor com o meu atendimento, com a minha variedade, que é a maior do segmento, com o atendimento que a gente tem técnico ali, especializado dos nossos vendedores, produto à pronta entrega, a entrega mais rápida do segmento. Então, tudo isso gera valor para o cliente. Mas tem aquele cliente que não está nem aí para nada disso, ele só quer preço. Então, infelizmente, esse tipo de cliente, a gente não é o cliente que a gente deseja. O cliente que só olha para preço, realmente, a Copa Fair não é o lugar dele. Legal. E o cara que só olha para preço, ele só olha para preço sempre, né? Então, às vezes, tá 10 centavos mais barato em outro lugar, ele esquece qualquer outro negócio. Sim. Então, esse cara você nunca fideliza. Não faz sentido Não, mesmo ter ele na carteira, né? Fideliza. E aí você acaba viciando ele, né, no desconto. Então, eu atendo muito cliente na loja e, pô, às vezes o cliente chega lá para negociar um produto de R$5. Ele quer um desconto ali no preço, porque ele viu que no Mercado Livre... Porque preço por preço eu pego esse produto, ele coloco no Mercado Livre e baixo o preço, ele vai vender na hora, é instantâneo. Uhum. Mas eu não gero valor nenhum para o meu cliente fazendo isso. E eu não consigo fazer a empresa ficar uma empresa saudável, né? Então eu preciso ter um preço justo, com certeza, mas conseguir gerar esse valor para o cliente. Esse que é o grande diferencial e é isso que a gente luta todos os dias ali. Uhum. Eu falo muito de experiência do cliente. Eu tenho que mostrar para esse cliente que aqui é diferente. Aqui eu tenho valores diferentes do mercado, é isso que a gente faz. Não, exatamente. E é justamente por isso que o preço não deve ser o ponto-chave, né? Cara, a gente tem uma agência de marketing digital e eu me lembro uma história dentro disso, né? Um dos nossos clientes, ele brigava muito com o concorrente dele do Mercado Livre. Então ele tem lá na indústria, o concorrente dele do Mercado Livre, um preço infinitamente mais baixo, ainda mais no Mercado Livre, que tem taxas altas e tal. E aí até que um belo de um dia que ele descobriu que o concorrente dele nem CNPJ tinha. Então, cara, como é que você vai brigar? Né? Uma indústria que tem toda a parte contábil fiscal para ser cumprida, funcionário, estoque, insumo. Não tem como brigar com, às vezes, uma empresa que nem existe. Só que aí, por outro lado, o consumidor quer pagar mais barato, às vezes compra dessa empresa que nem existe, não tem suporte se vier errado, né? Comprou o famoso tijolo na internet. Exatamente. Não adianta nada, né? Exatamente. Então é isso que a gente preza lá. E deu BO, pode contar com a gente ali que a gente resolve. Esse que é um dos grandes diferenciais nossos. A gente sabe que problema tem em todo lugar, toda empresa tem muito problema, a Copa Fair também tem muito problema. E só que é o seguinte, o problema ele bate, a gente resolve ele, a gente vai para cima do nosso cliente, eu vou para cima, eu mostro isso pro meu time, o quanto que isso é importante para o nosso cliente, para gerar essa autoridade e gerar esse valor para o cliente. Legal.
Cara, a gente tem uma analisada assim no geral da Copa Fair, né? Então, assim, tem as campanhas da Copa Fair e tem o seu perfil lá, que você tá sempre dia a dia lá na loja e tal. Beleza, as suas campanhas são super bem feitas, desenvolvidas ali dentro do que você possui na loja, o que você pode atender. Mas a gente vê muito no mercado aí, muita propaganda enganosa, né? Então, além da empresa não existir, existem propagandas ali enganosas que enfim, enganam o consumidor, né? Você acredita que vender dessa forma, vender com uma propaganda enganosa, é prometer uma operação que aquela empresa não pode entregar? Como é que fica isso na sua cabeça? Sim, tem muita empresa que faz isso. Tem muita empresa que vende algo que não entrega, né? E a ideia do meu perfil, né, que a gente começou há 1 ano atrás, mais ou menos, foi exatamente isso. Eu não quero estar ali para mostrar produto, mostrar preço, mostrar parcela. Eu estou ali para mostrar os bastidores. O que acontece na Copa Fair, por detrás das câmeras? O que rola lá? Para eu mostrar que tudo isso que eu estou falando ali é a realidade, é o que está vivendo, é o que está acontecendo. E não sou só eu que estou falando, é o meu colaborador, é meu cliente, é meu fornecedor. Então eu começo a gerar uma autoridade para esse cliente. Aí sim eu vou sair fora disso, né? Tipo assim, o que a empresa está vendendo aqui realmente é o que acontece. É o que eu vou realmente entregar para o nosso cliente. Apesar de saber que tem problemas também, que tem situações que eu vendo ali que depois eu fico com cara de tonto, porque quando chega no dia não acontece o que eu queria. Mas são pessoas, a gente tem que trabalhar diariamente para que isso não aconteça, né? Ah, normal. Então, eu acho que essa questão de mostrar os bastidores, mostrar o que acontece lá dentro, eu gero essa credibilidade para o nosso cliente. A gente recebe diversos contatos lá de clientes que acompanham a gente nas redes sociais e quando chegam, eles falam, tudo que você falou tá rolando, parabéns, o trabalho é realmente o que você fala, acontece na prática, e é direto que a gente recebe esses comentários. Então isso dá força pra gente manter dessa maneira, entendeu? Legal. Com certeza. Bom, agora falando um pouco do varejo de construção mesmo, que é um público que vocês também atendem, não só o consumidor final, mas vocês também focam ali num televendas, numa coisa mais consultiva para construtoras, né, cara? Esse mercado hoje, ele quer mais preço ou ele quer um bom atendimento para evitar até o prejuízo dele lá na obra? Como que está o mercado hoje de construção no seu ponto de vista? Na verdade, o nosso televendas ele atende não só construtoras, mas tudo que é gama de empresa possível a gente atende. Tem uma parcela bem grande do faturamento que é relacionado ao atendimento a PJ. Uhum. E o que a gente fala ali é que a gente quer sempre ter um relacionamento com esse cliente. É isso que a gente busca ali todo dia. Eu faço minhas visitas ali para os nossos clientes PJ constantemente, porque eu quero mostrar que eu tô ali para dar um melhor atendimento para ele. Então vou meu gerente, vai meu vendedor, vai todo mundo junto com esse cliente para que o preço, eu consiga fazer com que o preço fique na segunda opção. Porque realmente tem aquele cara que vai chegar, vai fazer 4 orçamentos e vai fechar no mais barato. Sim. Não vai olhar para qualidade, não vai olhar para estoque, não vai olhar para nada. Tem esse tipo de cliente. Mas o que a gente busca é se aproximar desse cliente, criar esse relacionamento mesmo, de sentar, de conversar, de mostrar o que a Copa Fair pode oferecer para ele, para que a gente seja a primeira opção dele sempre, né? Claro. Mas com esse relacionamento, a gente sente que a gente consegue gerar um valor absurdo para o cliente, porque a gente tem uma cabeça, é o que eu falo lá, a gente tem uma cabeça de empresa pequena, sendo uma empresa grande. Então eu quero agilizar cada vez mais o processo, mesmo sabendo que a gente tem lojas imensas, muitos produtos, mais de 300 colaboradores. Então é a cabeça de empresa pequena, onde ele consegue falar comigo se ele quiser e a gente consegue agilizar os processos lá dentro, entendeu? Isso é um diferencial mesmo, a venda de relacionamento, né, cara? Que aí o relacionamento geralmente ele afasta um pouco a questão do preço. É óbvio que né, a questão do preço vai estar ali na mesa. Lógico que vai ser discutido, né? Mas por conta de uma diferença pequena no relacionamento, ele prefere. Assim, me ajuda agora e depois a gente conversa, né, Exatamente. cara? Você consegue conduzir ali de uma outra forma. E é legal porque às vezes a gente faz assim, né? Às vezes o próprio consumidor, o próprio cliente abre pra gente, né? Que tem um preço assim, um preço assado. Exato. Ele fala, se eu tivesse o mesmo preço que esse outro concorrente, você fecharia com quem? Eu fecharia com você. Pois Por que você fecharia comigo? Porque você tem um atendimento. Aí ele começa a falar os meus benefícios. Exato. Então eu consigo trabalhar em cima disso, entendeu? Show de bola. Show de bola, muito bom. Tem que fazer ele enxergar, né? Ele que tem que enxergar. Não adianta eu falar que eu tenho o melhor atendimento, que eu tenho produto, que eu tenho variedade. Deixa ele falar. E aí ele falando, e aí eu consigo negociar melhor com ele. Isso aí. Show de bola. Alan, lojas físicas, né? Digital.
mais de 80 mil itens. Cara, qualquer empresário olharia para esse cenário e diria assim, bom, muito disso está acontecendo graças ao marketing, né? Aí eu te pergunto, o que realmente faz as suas lojas, tanto digital e física, venderem todo dia? Cara, eu acho que tem a parte do marketing mesmo, de mostrar a oferta mesmo, que é o que o cliente busca, né? De mostrar preços, condições especiais. Mas tem muito trabalho de cada colaborador que está ali, né? Eu acho que por trás da gente conseguir vender, tem um trabalho muito forte ali, né? De cultura, né? De mexer com o time, deixar um time engajado para poder realmente dar a melhor experiência de compra para o cliente, né? Então a gente tem uma recorrência de clientes muito grande. Isso é um trabalho não só do marketing, né? Que se eu falar mal do marketing aqui, eu tô ferrado. Né? O marketing tá nos bastidores. Não só do marketing, mas ó. o marketing é a empresa inteira ali. A gente fala que ou vende ou ajuda a vender. Então, o RH tá alinhado, né? Que sabe que precisa trazer gente boa, precisa completar quadro quando tem necessidade. O financeiro precisa liberar logo o pedido. Então, tudo isso vai aumentando a nossa recorrência dos nossos clientes. Então, eu não vou ficar querendo só cliente novo, só trazendo um cliente novo. Nos dias de chuva, por exemplo, igual a gente está falando que é um dia como hoje, por exemplo, a gente não pode sofrer tanto com isso. A gente sofre, mas a gente não pode sofrer tanto com isso. Então, tem o trabalho dos vendedores, de acionar a carteira de clientes deles. Então, o marketing é muito mais do que eu pegar, colocar um preço lá e achar que o cliente vai vir por conta do preço, entendeu? Eu acho que tem todo um trabalho de todo um time que é feito lá internamente. Cara, vou até fugir um pouquinho do roteiro aqui, Pode? porque agora me veio uma questão aí, né? Vamos lá. Na verdade, assim, cara, você comentou que você trabalhou em todas as áreas da empresa. Isso te ajudou a ter uma visão bem ampla do negócio da Copafer, né? E você também agora você falou sobre a questão de que tem a parte da equipe que é a que vende e a outra parte da equipe que tem que ajudar a vender. Isso. O fato de você ter trabalhado em vendas ajudou a você a ter essa visão? Se você não tivesse trabalhado na parte de vendas, talvez você pensaria diferente? Acho que, na verdade, não, porque eu fui criado assim, né? A gente sabe o quanto que vendas é o início de tudo, né? Uhum. Vendas, qualquer empresa precisa primeiro vender. Se não tem venda, não tem cliente. Se não tem venda, não tem RH, não tem compra, não tem nada. Então, venda sempre foi o início de tudo pra gente, né? E eu entendo que vendas é o início de tudo em qualquer empresa. E que mais? Acho que... Não, de boa. Na verdade, assim, eu queria Vai de entender novo, se o fato de você ter trabalhado em vendas lá dentro te abriu essa cabeça de, puta, tem a equipe que vende e a equipe que ajuda a vender, né? Porque, às vezes, cara, depois a gente faz os... Não, mas a gente as desenrola, relações vamos aí, lá, né? vai lá. Porque, assim, o que eu vejo hoje em algumas empresas, né, que eu visito empresas do Brasil inteiro, é que o cara que não tem essa pegada de vendas, ele não consegue trazer a cultura de vendas para os outros setores da empresa. Sim. E aí os outros setores da empresa acabam trabalhando na esquiva. Não é comigo, e vai fazendo para cá, e vai fazendo para lá, e a empresa não acultura na venda, né, cara? Exatamente. Mas eu vou te falar que a Copafer era um pouco assim. Você falar assim, a gente começou a praticar uma cultura nova lá na empresa de uns 2 anos para cá. Legal. E isso vem trazendo um resultado absurdo para a Copafer. Porque a gente sempre fala que o cliente sempre... falava, né? Que o cliente sempre em primeiro lugar, o cliente sempre em primeiro lugar. Mas a gente começou a entender melhor dessa maneira, né? De que por trás de um cliente bem atendido, tem um colaborador que tem que estar engajado, né? Sem dúvida. Claro. Então a gente tem hoje os nossos valores ali que priorizam isso. Então um dos pontos um dos pilares da nossa cultura é a colaboração. Então a gente entende que toda a empresa conta, toda a área conta, todo colaborador conta no atendimento e na experiência do nosso cliente. E por a gente falar sempre de vendas, nessa cultura de vendas e ter atitudes em cima dessa cultura, isso vira algo natural, sabe? Então, quando a gente vai contratar alguém para uma área financeira, eu já tenho que buscar uma pessoa que entenda que a burocracia vai travar um processo de vendas. Então eu tenho que trazer pessoas, eu tenho que formar as pessoas lá dentro pensando sempre em vendas. Pô, o TI, hoje o nosso TI, ele é um TI que é voltado para vendas. Ele vai focar os dia a dia dele para fazer ferramentas, para fazer um processo de loja muito mais rápido, voltado para vendas, para atender rápido o nosso cliente. O RH, ele tem toda semana, por exemplo, vaga de vendedor lá na Copafer é aberta constantemente, a gente não fecha a vaga de vendedor.
Uhum. Toda semana a gente tem processo seletivo de vendedor. Porque a gente entende que vendedor nunca é demais. Nunca Então, é assim, demais, né? isso em todas as áreas. A gente sabe que, pô, compras, tem que pensar na venda. Como que eu vou expor essa mercadoria melhor? E por essa cultura de colaboração que a gente tem entre as áreas, hoje muito forte, isso fica algo natural, entendeu? É algo muito natural. E uma área quer ajudar a outra porque é o intuito de crescer faturamento, crescer margem, rentabilidade da empresa. Aliás, cara, contratar na sua área deve ser super difícil, né? Porque, imagina, cai um vendedor lá para trabalhar na Copa Fair, ele tem que manjar de 80 mil itens. Tudo bem, ele não precisa de entender dos 80 mil, né? Mas ele precisa pelo menos entender de um segmento ali, algum braço. Então já fica o convite, ó, metade do programa, quem estiver assistindo até aqui, quiser entrar em contato com o Alan, com certeza o Alan tá recebendo lá na Copa Fair. Sempre aberto. Exatamente. Ó. E eu recebo tanto, pessoal, eu recebo tantas mensagens de pessoas querendo trabalhar na Copa Fair, como a gente começou a mostrar muito de cultura, do que a gente vive ali, os colaboradores vivem, a gente atrai muito candidato. Então, pô, Carl, eu quero trabalhar com você, como que eu faço para trabalhar com você? E manda mensagem, pô, a gente faz o processo seletivo. Então, tiver vendedor, nunca é demais, ó. Manda lá. Entra em contato comigo aí que o time tá precisando. Com certeza vai dar certo, né? De bola. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vive, cara, dentro de uma grande empresa. Isso já ficou claro aqui. Quando você sai um pouquinho dela, vai curtir sua vida ali, você entra numa pequena empresa, ou numa loja, ou em algum outro comércio que é infinitamente menor ali do que a Copa Fair. O que você, na prática, olha ali e você rapidamente entende que tem alguma coisa errada naquele pequeno comércio, tendo a sua vasta visão de um grande negócio? Cara, eu acho que talvez o foco no cliente... Eu vou dar um exemplo. Essa semana eu fui numa ótica. Minha esposa levou um óculos para fazer uma lente. Eu falei, vou na hora do almoço para buscar o óculos. Cheguei lá, era 1h e pouco, tava fechado para almoço. Eu falei, puta que pariu, desculpa. Aí eu falei, não, na hora você fala, meu Deus do céu, até gravei um stories na hora, eu falei, cara, eu não consigo entender. Cara, Pro inacreditável. almoço, cara, bem na Porque hora como que tem o fluxo. Pô, no almoço, que é o horário que o cliente pode ir lá fazer, ir lá comprar. Então, acho que, pô, tem que ter o foco no cliente. Eu tenho que me adaptar, né? Tanto em horário, em funcionamento, em tudo, em atendimento. Pô, se o meu fluxo é grande no domingo, eu tenho que me preparar para atender o cliente no domingo. Então, tem que ter um time preparado ali de vendedor, de caixa, para poder atender bem o nosso cliente. Então, eu acho que a maioria acaba não focando no cliente, acaba, às vezes, olhando só no detalhe ali, tipo, pô, eu vou tirar a pessoa para almoçar, ao invés de eu pôr uma outra no lugar, vai me custar tanto, e a pessoa não foca no cliente, não foca o quanto que ela poderia estar vendendo ali naquele momento. E eu sinto direto isso, né? Porra, todo lugar que eu vou, eu olho com esses olhos de empreendedor, é impressionante, cara. E tipo, pô, eu tô num restaurante, aí eu penso, pô, isso aqui poderia ter alguém me vendendo alguma coisa na espera. Um atendimento diferente. Um atendimento diferenciado, sabe? Não, quando tá na veia faz total diferença. Você começa a enxergar outros pontos, né? E eu acho que se fosse eleger uma, são várias, na minha opinião, mas eu acho que seria mais o foco no cliente mesmo, de ter alguém ali, pô, pra atender bem o cliente, porque é ele que volta, né? É ele que volta. Mas esse empresário aí é aquele típico empresário que fala assim, não, eu vou sair da CLT, vou virar empresário porque eu quero ter o meu horário. Cara, não seja empresário. Ah, né? não seja. O empresário de verdade trabalha 14, 16 horas no dia ali, fácil. Cara, 24 horas por dia. Não digo 24 horas porque a gente dorme também, mas, meu, é assim, você fala, pô, de final de semana. Tá eu tenho a minha família, tenho meus filhos pequenos, mas, cara, é o dia inteiro, cara. O dia inteiro olhando o número, o dia inteiro olhando isso, recebendo negociações que a gente vai ter que aprovar ali durante o final de semana. Pô, imagina uma loja, um varejo, que o final de semana onde mais bomba, eu vou estar em casa fazendo o quê? Vou estar na praia, desligo o celular, deixo de lado? Não tem como, é impossível. Isso. Impossível, não. Então, o empresário tem que entender isso, né? O empreendedor tem que entender que, vou abrir uma franquia, vai ser tudo certo. Não vai, cara. Vai nada. Não vai. Você vai ralar pra caramba se você quiser realmente ter um resultado bacana, né? É isso aí. Não, sem dúvida, cara. Agora, vamos falar um pouquinho, cara, sobre a questão do digital, né? O digital, cara, do seu ponto de vista, você vê que ele salvou o varejo
de uma certa forma, ou ele criou uma falsa sensação de crescimento para quem não sabe usar, por exemplo? Eu acho que eles são complementares. O digital e o físico, na minha opinião, são complementares. Eu acho que nem eu falei aqui, o digital ele é muito escalável. Então a gente consegue escalar de uma maneira muito mais simples do que uma loja física. E a loja física ela é a experiência. Hoje, se eu pôr esse copo para vender na prateleira e não falar sobre ele, não contar uma história sobre ele ou alguma coisa que eu consiga ter ali para o cliente testar o copo, fazer alguma coisa diferente na loja física, realmente o digital vai engolir o físico. Mas a gente foca muito na loja física em experiência. Eu quero que o cliente vá na loja física não porque tem tudo, só porque tem tudo. Eu quero que ele vá lá porque ele quer passear com a família, porque ele gosta, ele se sente bem de ir lá, porque ele põe o filho dele para brincar no brinquedão, deixa o filho dele brincando lá com o Lego, com as coisas, a esposa vai lá na parte de decoração, ele fica vendo as ferramentas dele, depois eles vão ali, tomam um café junto. Então eu quero que eles tenham uma experiência, ele consiga experimentar um produto, né, uma furadeira, ele consiga ver o piso, como ficaria instalado na casa dele. Então eu acho que são coisas que o digital é mais difícil da gente entregar. E eu acho que a loja física ela tem que ir por esse lado e se for produto por produto, realmente não vai rolar o digital, o preço vai acabar engolindo o varejo físico. Cara, e era essa a minha pergunta. Eu ia te perguntar exatamente isso. Tem muita gente que fala que o físico vai morrer, que daqui para frente a gente vai ter só o digital. Mas, na minha visão, vou até te dar meu ponto, eu acho que não. Justamente porque tem muita gente que gosta de comprar pegando na mão, né? Muito. Então, o digital não te entrega isso. O digital tem diversas vantagens, né? Por exemplo, como você citou, o copo, lá no digital eu posso colocar um vídeo, eu posso detalhar melhor qual que é o material dele, as dimensões, maravilha. Mas pegar na mão é impagável, cara, é muito diferente. Quando você vê, experimenta ali. Então, na minha visão, eu acho que isso nunca vai acontecer, mesmo eu sendo de marketing digital. Pois é. Mas, qual que é a sua visão nesse ponto? Não vai, eu concordo 100% com você, não vai jamais. Eu acho que tende ao cliente escolher as lojas que vão proporcionar uma experiência melhor para ele, né? Porque copo por copo, deixar na prateleira, eu acho que isso aí não vai gerar um grande diferencial para o cliente. Eu acho que ele tem que ter, além de tocar, ele tem como experimentar, tem como ter um dia legal ali dentro da loja, sabe? Se sentir bem ali. Testar o produto, então é isso aí. Eu acho que a experiência é isso, né, cara? Tem produtos, cara, é engraçado isso, né? Tem produto que se vende sozinha. Sim. Aí realmente a pessoa só de bater o olho, ela já fala, eu quero isso e acabou, né? Mas tem um ou outro que você precisa realmente explicar ali, prestar uma consultoria, deixar a pessoa testar. E é uma dificuldade. Esse produto que o cliente já tem, tipo, eu já sei o que eu quero, é isso. Aí ele abre 10 páginas na internet, vê ali o melhor preço, o melhor frete e tal, ele acaba escolhendo pelo digital. Agora, nessa situação que ele quer olhar, quer ver, quer ir... E eu tenho o meu vendedor para mostrar, eu tenho essa, mas eu tenho essas opções aqui. Sim. O meu vendedor ele é treinado justamente para mostrar, para não vender só o que o cliente pede. Eu tenho essa opção, mas eu tenho essas outras que para sua finalidade essa aqui vai ser a mais indicada, por exemplo. E faz total sentido, né? Porque às vezes a pessoa vai na Copa Fair, né, por exemplo, e ela vai perdida, cara. Eu vou te falar por mim. Por mim mesmo. Às vezes eu vou fazer uma manutenção aqui em casa. O que eu preciso? Preciso de uma fita isolante. Maravilha, você chega na Copa Fair, o que você precisa? Da fita isolante. Só que você esquece que você precisa de um alicate de corte, você esquece que você precisa de um cabo. Exatamente. E aí, às vezes, se o camarada prestar uma ótima consultoria, você já sai de lá com tudo, você sai super feliz. Você fala, ainda bem que eu não tive que voltar aqui. Com certeza. Eu já resolvi tudo agora. E aí quando eu faço muito treinamento com os próprios vendedores, eu mesmo faço questão de fazer alguns. E eu falo que às vezes o cliente ele volta na loja para buscar o pincel porque o vendedor não ofereceu o pincel para ele. Então ele vai colocar a culpa no vendedor, porque a obrigação é nossa de oferecer. O cliente vem lá buscar a tinta, a obrigação é minha. Tentar vender todo o combo para ele, todos os produtos complementares. Eu tenho que oferecer. Se ele vai querer ou não é outra história, mas eu tenho que mostrar para ele que ele vai precisar disso aqui. Sim. Exatamente. Então é o trabalho, a experiência tem muito disso também, de ter alguém especializado ali para dar esse atendimento no nosso cliente. Né? Esse papo com o vendedor eu conheço bem, né, Dani? E tinha uma coisa que eu falava assim pros caras, né, cara, que era assim, tem um problema quando você faz uma oferta. Tem um risco grande de você vender. Porque se você não faz a oferta do produto, você não vai fazer a venda.
Não tem jeito, principalmente quando é uma venda que ela é multi-itens, né? Então o cara chega lá para comprar uma fita isolante, a primeira pergunta que eu faria como vendedor é: pra quê? É claro. Onde você vai instalar? Exatamente. Aí você já vê o cenário do cara e fala assim, putz, esse cara vai precisar da fita isolante, vai precisar de outros itens, vai precisar de Exatamente. cabo, vai precisar de um monte de coisa, né, cara? Então, vendedor tem que ser curioso ali com o cliente. O né? vendedor tem que ser muito curioso. Muito curioso. Parece bobo, mas se o cara me pergunta pra que você vai usar uma fita isolante, tipo, eu estranharia, né? Inicialmente eu estranharia, mas depois faz todo sentido. Faz muito. Exato, exato. Você começa a responder, não, eu vou isolar um cabo. A pergunta tem uma resposta já. É Mas pra tá- chuveiro, mas que é- cabo? Não, você está em Exato. reforma, você está em reforma, Tá em tá reforma. fazendo obra, alguma coisa. Poxa, a tinta, você comentou da tinta, atrelamos ao pincel, mas pode ser um rolo, pode ser aquele acabamento para não sujar o chão, pode ser alguma outra coisa para limpar o chão depois. Então tem uma gama ali, né? Uma Exatamente. infinidade de coisas que você Você, consegue atrelar e o vendedor faria a venda. exatamente, muito você fácil. abrir a cabeça do cliente, né? Pô, o cliente está indo lá para comprar, sei lá, um mictório pro bar dele, por exemplo. Pô, você vai instalar um mictório, tô trocando o mictório e tal, mas e o revestimento? Tá pintadinho, tá legal? Você começar a provocar o cliente para ele sentir, né, o quanto que ele poderia estar mexendo no banheiro por completo, talvez, né? Não só trocar um mictório, né? E até no momento da escolha do mictório, da bacia ou da tinta que ele for fazer. Pô, quantas vezes na vida ele vai trocar o mictório do bar dele? Pois Uma, duas, sei lá. Não Pouquíssimas vale ele coisas, né? investir um pouquinho mais, comprar um mictório um pouquinho melhor ali. Sim. Então são algumas técnicas que a gente usa aí E de... se ele não tem a consultoria, ele vai pelo mais barato. Vai, às com vezes, certeza. né? E ele poderia ter alguma coisa muito melhor num custo não tão longe. Agora, em cima disso tudo, no seu digital, como é esse atendimento? Você consegue prestar dentro do digital um atendimento com essa consultoria também? Por exemplo, eu estou lá no seu site, bati num chat, eu dei uma ligada na loja. O pessoal consegue me auxiliar? Nós temos o Televendas. A gente fala que o Televendas ele é um braço do nosso e-commerce, né? Então, é muito contato que vem no nosso Televendas, ele vem a partir do e-commerce. Então, o cliente está lá, está olhando e ele clica lá para entrar em contato com o consultor, nosso vendedor. E aí o vendedor dá toda essa explicação que o cliente necessita ali e faz a venda já através do próprio Televendas mesmo. Então, é um outro canal que a gente tem que ele acaba se somando no nosso site também. Então, ajuda bastante. Além de você ter, igual você mesmo comentou, vários vídeos, fotos, dimensões, enfim, vários produtos, o vendedor ele acaba ajudando bastante o cliente que ainda tem algum tipo de dúvida e não quer ir até a loja física, né? Não, sem dúvida. Cara, eu fiquei com essa história da fita isolante na cabeça, porque quando eu comecei em vendas, a minha primeira meta eu bati por causa de uma fita isolante, você acredita? Ah, é? Olha lá. Faltava R$3, voltar no R$3 tempo. reais pra eu bater minha meta, e eu vendi uma fita isolante e bati minha meta, cara. Ó. Isso é falado até hoje na área de tecnologia, porque a história, né? Porque eu precisava bater a meta, e eu ia bater, cara. Eu vendi uma fita isolante, né? Legal. E me marcou isso aí, cara, da fita isolante, né? Agora, o Alan, falando sobre... Agora pensando como empresário, né, cara? Obviamente que tem vários tipos de empresa e muitos segmentos aí pelo nosso país, né, cara? E muitos negócios, eles crescem, né? Alan, do seu ponto de vista, o que é pior para a empresa? Crescer rápido demais ou crescer sem controle, cara? Bom, eu sei que tem muita empresa que quebra batendo meta, né? Então, às vezes a pessoa que se engana só com o faturamento, tô faturando, vou contratar, vou criar uma estrutura, vou comprar um galpão maior, vou fazer isso. A pessoa só vê faturamento, só vê. A pessoa só vê faturamento, só vê aquele número crescendo, ele começa a investir no negócio, começa a crescer muito rápido, só que a conta vem, não tem conversa. Né? A margem precisa vir acompanhando. Então, eu acho que essa questão de crescer rápido, sem ter os pés no chão ali pensando em margem, as empresas não conseguem sobreviver. Isso a gente tem diversos cases que a gente fica sabendo, pô, o fulano lá quebrou e tal. Pô, mas tava vendendo pra caramba. Tava, mas não cuidou da margem. Vende só preço, infelizmente o cara não consegue. Então, esse crescimento acelerado, sem ter os pés no chão ali, uma logística bem preparada, uma margem no produto, você acaba queimando o cliente, acaba queimando o preço e não rola.
Sem dúvida. Cara, tirando essa questão de preço um pouquinho de lado, né? Pra gente até tentar pensar uma outra coisa, assim. A gente vê que tem muito empresário que trabalha 12, 14 horas todo dia. O cara, às vezes, até tem lucro, mas mesmo assim, ele quebra. O que você acha que no dia a dia do empresário ali, tirando essa parte de preço, produto, pô, o que ele pode estar fazendo de errado? Acho que tem, assim, lucro é a diferença de caixa, né? Então, acho que a gente pode bater nesse assunto também. O quanto que ele está demorando para receber do cliente dele e o quanto que ele está demorando para pagar para o fornecedor dele. Isso é outro ponto que pode quebrar a empresa facilmente. Ah, assim. essa é uma questão complicada, né, cara? O Porque fornecedor não recebe. Não, e se eu tenho uma conta para pagar, se eu tenho uma nota para pagar do meu fornecedor em 30 dias, eu recebo em 10 vezes do meu cliente, não vai fechar a conta. Então, Esse é um caixa ponto vai dar importante. problema, margem, vai né? comer e já era. Não vai ter caixa para poder investir no negócio. Claro, obviamente tem infinitos pontos aí que a gente poderia analisar, mas esse é um ponto importante, muito bem lembrado. Sim. Não, sem dúvida, ainda mais para uma operação de varejo, né, cara, que tá ali basicamente. Qual que é hoje a maior forma de pagamento que você tem lá na empresa? Dinheiro, cartão de crédito ou boleto? Em participação, você fala? Dentro do. Não, ainda é no seu cartão. Cartão No de cartão, crédito. mas a gente. O nosso parcelamento não é tão representativo. A gente consegue ter um cartão de crédito ainda como a primeira opção. Crédito em uma vez mesmo. Entendi. A gente busca brigar por cada parcela, por cada Legal. percentual de desconto ali, porque a gente sabe o quanto que uma parcela impacta no fluxo de caixa. Uma parcela são 30 dias, né? Cara, Parece que é pouco, né? pois é. Não. Agora, ô Alan, o que você acha que diferencia uma empresa, cara, uma empresa de 50 anos de uma empresa comum? Tem a ver com a questão da sucessão, obviamente, né, cara? Você tá aqui, você é a segunda geração Sim. da empresa. Segunda. O que você pensa pra Copafer nos próximos 50 anos, cara? Daqui pra frente. Cara, o que diferencia uma empresa de 50 anos para uma empresa Convencional. convencional? Eu acho que a empresa de 50 anos ela errou e consertou várias vezes, né? A empresa nova, a empresa ela ainda está em processo de maturação. Eu acho que a gente já errou muito, já aprendeu muito com os erros e foi indo, cara. A gente E é foi, assim que cresce, foi né? vencendo, porque não tem segredo, cara. Não tem segredo. A gente tem que arriscar, né? Igual meu pai arriscou lá atrás, trocando Fusca pelo lado de parafuso, a gente tem que estar sempre arriscando. E é isso que eu faço sempre lá na Copafer. Não é porque a gente está indo bem, está crescendo muito acima do mercado que eu tô conformado. Eu tô muito inconformado a cada mês lá e eu quero sempre entregar algo melhor, algo diferente. Tem uma parte na nossa cultura que a gente fala que a gente tem que inovar sempre, mas sem perder a nossa essência, né? A gente não pode parar de inovar, a gente não pode parar, tem que ser um negócio, tem que ser constante. Isso que a gente vem fazendo bastante lá na Copafer, essa questão de cultura que vem trazendo um resultado bom. A questão de eu dar cara para a marca também, que a gente começou agora. Então, são alguns pontos que a gente vem fazendo que vem trazendo resultado. Mas é isso, é não parar de inovar, errou, corrige a rota, aprende com o erro, vai para cima. É isso, uma empresa de 50 anos já errou bastante, já aprendeu com os erros e acho que a diferença maior é essa mesmo. É uma questão, assim, de ser inquieto, né? Às vezes não é nem ser inconformado, é ser inquieto com o problema mesmo, né? Mas Se se tem o um problema empresário ali, não for, você vai resolver o problema, cara, entendeu? É isso Não aí. tem que fugir do problema, esquivar, não tem esquiva, né? Se o empresário não for, não cresce, né? Não tem jeito, né? Tem que ser. Exatamente. Agora, disso tudo que você falou, cara, nessa virada de chave de você trazer a sua imagem para a internet e também você comentou dos problemas que você já passou lá também, 50 anos de história de Copafer, né? Vou encaixar duas perguntas para você então, para você ficar à vontade para responder aí. A primeira pergunta é qual um problema grande que você se lembra, assim, que você passou e superou lá na Copafer? E depois dessa virada de chave de você vir para a internet, que porta que você abriu lá na Copafer que não existia antes? Um dos grandes problemas que eu passei, né, desde que eu trabalho lá foi um dia que deu um pau gigante na nuvem que a gente tem, que não vou nem citar o nome, mas a gente ficou 3 dias sem sistema, sem conseguir acessar o sistema, a empresa foi atacada. 3 dias, Fabião. 3 E a gente dias. ficou 3 dias ali vendendo no POS, só no cartão de crédito, sem poder fazer pedido, cadastro. Foi assim, cara, foram 3 dias, foram 2 dias sem dormir praticamente. E não tinha por onde ir, não tinha o que fazer. Porque para ajudar ainda, isso já faz bastante tempo, a gente não tinha nem backup atualizado do nosso ERP, do nosso banco de dados. Então,
cagada atrás de cagada. Foram 2 dias, 2 noites sem dormir, literalmente, que a gente passou ali. E a gente aprendeu muito com isso, né, cara? Muito isso. A gente reestruturou toda a nossa área de TI ali pra... Pô, eu tenho que ter uma contingência para isso, e além disso, pô, deu BO, deu problema, eu tenho que ter um backup atualizadíssimo ali para não poder refletir no nosso cliente. Então esse foi com certeza o maior problema que a gente teve lá na Copa Fair, foi esse. Nossa, cara, imagina uma empresa com faturamento contínuo e não me diga que isso aconteceu também no fim de semana, né? Não foi no fim de semana. Não foi, graças a Deus. Cara, é o maior fluxo, né? Foi. Mas cara, aqui a gente aborda muito tecnologia, né, cara? E imagina você ficar assim, o seu sistema operando, é basicamente trabalhar no escuro, né, cara? Na confiança também, Sim, né? total. Porque você tem lá os seus colaboradores, os próprios clientes, né? O entendimento do cliente, então é um cenário de guerra praticamente. Cenário né? de guerra. Cara. Mas eu vou te dizer, viu, Alan, não é um privilégio, não, da Copa Fair, tá? Infelizmente, de uns anos para cá, a coisa melhorou, mas uns 5 anos para trás, dificilmente uma empresa tinha um sistema tão organizado, né? A gente teve grandes ataques aqui no Brasil, ransomware, e aí depois disso foi uma virada tecnológica aí na parte de TI, né? Que muitas empresas se preocuparam, mas antes as empresas não se preocupavam, cara. Exatamente. E aí muita gente em outros ataques e outros cenários perderam os dados aí também, né, Fabião? Não, sem dúvida. É complicado. Foi um grande problema. A gente não perdeu dado nenhum, mas foi... Essa tenso, pausa deixa de faturar, né? É um problema. Faturou muito menos, né? Faturou Sim. um pouquinho ali, depois teve que refaturar tudo no sistema. E é aquilo lá, voltando pro cliente, tem cliente que entende, na boa, não entende. mas a maioria não entende. A maioria né? falou mal pra caramba, foi uma chuva de reclame aqui, uma chuva de reclamação. Foi um momento muito tenso, muito tenso. Mas nos fez aprender bastante com isso, né? É a dor do crescimento, cara. faz Aquela parte. criança É que tá crescendo. Criança, pô, a empresa tem 50 50 anos, mas você vê que até uma empresa de 50 anos pode passar Pode por um acontecer. problema desse nível, né, cara? Interessante, né? E você ter trazido a sua imagem para a rede social, você abriu uma porta nova lá, né, cara? Porque assim, a Copa Fair não tinha esse acesso, né? A gente não tinha, por exemplo, nós que somos clientes lá, a gente consome e a gente não tinha esse acesso tão interno ali. E você filma muitos bastidores, abre conversa com outras pessoas. Como foi isso para você? Cara, foi num evento que eu participei e é o João Adib da CIMED, né? Que é o grande... É um dos mentores ali, né? Meu, que eu acho que eu acompanho bastante. Ele falou, produto que não tem cara não vende. Não adianta você ter só o produto e você não falar sobre ele. Você não pôr teu rosto ali para falar sobre ele, né? E aí isso começou a me pegar bastante, meu. No dia seguinte eu falei, ô Rafa, vamos começar, cara. E vai ser eu mesmo, vamos pôr a cara aí. E vamos começar, vamos criar a página. Eu não tinha nada de rede social, eu tinha, mas eu só consumia conteúdo. E a gente começou também aos trancos e barrancos, errando pra caramba nos conteúdos, aprendendo, errando, e foi indo. Hoje em dia a gente já tá com quase 45 mil seguidores. Legal. Nada comprado, tudo natural. O máximo que a gente faz é um tráfego pago em alguns posts normal, que a gente sente. Normal. Mas o cliente só segue a gente se ele quiser, né? Se ele gostar. Então... Não, mas um modelo lá é muito bem formatado, né? Porque quando a gente pega uma empresa que o digital dela é muito marketing, você desconfia. Né? É aquele muito marketing, muito IA, você desconfia. Você fala, ih, cara, isso aqui não é a realidade. O seu é legal porque é a realidade. Você mostra as coisas boas, as coisas ruins também, porque perfeito, só Deus. Então, assim... Acontece, e é legal de ver isso, e eu acho que é por isso que tem dado sucesso aí, o pessoal tem acompanhado. Com certeza, inclusive as coisas que mais deram certo foram os problemas, então a gente começou a fazer ronda na loja, que é algo que eu já fazia, só que a gente começou a filmar escondido, né, e eu abordando os clientes, muitos falando bem, muitos comentando coisas boas, né, agradecendo, falando bem do atendimento, mas muitos reclamavam também, e aí eu pegava essa reclamação, e aí teve um dia que eu falei, vamos colocar, vamos soltar. Aí bombou. Legal. Bombou porque não foi só eu mostrar o problema, foi eu receber esse problema na hora, eu não fugi do problema, eu voltei e resolvi o problema com o cliente. E aí isso transformou lá, tanto internamente quanto para os nossos clientes. Falou, os caras realmente eles estão preocupados com o cliente. E eu falo, tem problema pra caramba lá, mas a gente vai e resolve eles.
E aí a gente começou a fazer várias vezes isso, de ronda em loja, né? Eu já testei atendimento via telefone, da minha empresa, né? Legal. Então, e eu mostro. Se o atendimento não foi bom, eu mostro e falo, não foi bom. Eu vi esse A gente vídeo. pode melhorar Eu vi e esse a vídeo, gente bem vai legal. treinar. Inclusive, isso aconteceu agora, faz pouco tempo, e a gente fez uma bateria de treinamentos agora, mostrando exatamente o que a gente está fazendo para melhorar. Não basta também só mostrar o problema. Sim. Eu tenho que mostrar, beleza, você tem o problema, resolveu o problema, agora o que você está fazendo ali para poder realmente não evitar que esse problema aconteça de novo. Então eu mostro, cara, os comentários às vezes que o cliente reclama no meu Instagram de alguma experiência que ele teve na loja. Pô, o cliente reclamou num dia de noite, cara, pra mim, eu vi lá, eu falei, meu Deus do céu, cara. Juro que isso sabe, um negócio que me deixa triste. Eu falei, dia seguinte, acordei cedinho, a primeira coisa que eu fiz foi fui na loja e fui conversar com o gerente, fui conversar com o pessoal para o que a gente vai fazer em cima desse feedback desse cliente. E a gente gravou e mostrou, falou, recebemos esse feedback, eu tô aqui agora para resolver. Tô aqui, a gente mostra ali o que a gente tem feito para resolver os problemas. Isso, cara, acho que é um dos grandes diferenciais do trabalho que está sendo feito, porque fica algo verdadeiro, não fica nada forçado, né? Show de bola, cara. Antes da gente ir para a pergunta do programa, né, obviamente, bater uma curiosidade aqui, né, cara? Você já tá lá no negócio há muitos anos, né? E o que você percebe de diferença do consumidor de hoje, principalmente em relação à tecnologia? Porque geralmente uma Copa Fair você iria lá para comprar todo o material de construção e outros itens, né? Mas o que você tem lá hoje de tecnologia que pode atrair um público além do público que você atende hoje lá? Eu tenho de produtos, você fala? De linha de produtos. O que você hoje vende lá de tecnologia? O que você enxerga que precisa? O que você vê? A gente tem a linha de monitoramento, de câmeras, né? Que hoje tem muita gente que busca, né? Colocar até na própria casa. Então, são ligações simples, né? Via Wi-Fi. Então, a gente tem uma linha legal lá dessa parte de monitoramento. Fechadura eletrônica, essas coisas mais eletrônicas, assim, acho que nesse ponto. Entendi. E o consumidor, você acha que está procurando mais tecnologia também? Procura. Eu acho que procura, cara. Eu acho que cada vez mais. Esse negócio, por exemplo, eu falei de fechadura eletrônica. Pô, o cara, ele não quer mais ter um chaveiro com a chave de casa, sendo que ele pode pagar, sei lá, 200 e 300 reais numa fechadura eletrônica. E só para finalizar da minha parte, e esse cara, ele busca uma tecnologia até nos equipamentos mais mecânicos. Por exemplo, vamos falar de tubulação. A gente fala de tubulação, hoje o consumidor está mais antenado, né, cara? Então, ele chega já num nível de exigência um pouco diferente, porque ele já pesquisou provavelmente em algum lugar sobre aquela marca ou sobre o que ele precisa para a obra dele. Você acha que até nesses detalhes, num cimento, de repente, ali com mais tecnologia, numa massa um pouco diferenciada, tá rolando isso mesmo, cara? Rola. Eu acho que tem os produtos que, na minha opinião, dificilmente vão ser substituídos, né? Eles podem ser melhorados, né? Que são os básicos da obra, né? Mas hoje vem muita novidade no mercado, né? Até para você, por exemplo, vou cuidar de um vazamento, por exemplo. Hoje você tem um spray que você veda um vazamento do telhado, por exemplo. Você tem uma fita que você, né, veda com uma simples aplicação, uma fita autoadesiva. A tecnologia então, a tecnologia tem tudo, né? Mas eu acho que tem algum tipo de produto que realmente, por exemplo, cimento, igual você comentou, é um cimento que é um negócio que vira muito, vende muito, né? Talvez um produto que seca um pouco mais rápido. Você vai melhorando esse produto, São né? tecnologias, né? Exatamente. Nesse ponto que eu queria entrar, né, cara? Porque às vezes a tecnologia ela entra até no mais básico, né, cara? Sim. É num cimento, é numa massa, na certeza. tinta, né, cara? Pô, você vê tintas hoje com várias tecnologias, né, cara? Você ia comprar uma tinta antigamente, o cheiro da tinta era insuportável. Hoje não tem cheiro, já tem tinta anti-mofo, anti-alérgica, tem um monte de coisa, né? Um disco, eu fui comprar mesmo um disco de Makita uma vez e o que tinha de variedade de disco, eu fiquei até perdido. Eu não pesquisei antes, então eu fiquei até perdido. Por isso a importância do vendedor, né? É isso aí. Por isso, cara. Porque senão vai vender só o básico mesmo. E o papel do vendedor é estar especializado no produto para poder oferecer e mostrar para o cliente. Às vezes tem coisas que o cliente nem sabe que existe, né? Não sabe que existe. Muito bom. A pergunta do programa, Dani! Pô, cara, a pergunta final aqui, pô. Alan, vamos lá.
Essa é fácil, fica tranquilo, você vai tirar de Eu letra. pensando assim, não sabia que tinha pergunta. É uma pergunta que a gente faz para todo mundo aqui, mas você vai tirar de letra, né? Cara, o seu cenário, ele envolve algumas tecnologias, mas o que você mais utiliza ali no seu dia a dia, com certeza, e que faz a diferença do seu negócio, é o seu digital, né? Ter ali um e-commerce, trabalhar toda essa loja física também no digital. Então eu tenho certeza que a pergunta vai ser fácil, porque o que é a tecnologia para você hoje? Como ela mexe com o seu negócio? Uma boa pergunta. Eu acho que a tecnologia ela vem para facilitar a vida das pessoas, o dia a dia das pessoas. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Desde lá de trás, pô, eu trabalhava na loja e já queria que o meu vendedor vendesse através do smartphone. Legal. Então, isso já vem vindo de mim. Eu sempre quis colocar coisas novas, inovar dentro da empresa com tecnologia. Então, acho que é para facilitar a vida dos nossos clientes e dos nossos colaboradores, né? Sem dúvida. Maravilha, cara. Pô, cara, da minha parte, obrigado, Alan. Foi um prazer receber você aqui no Porta, né? O pessoal da Copa Fair até comentava ali nos bastidores que eu lembrei bastante do meu pai, né, cara? Que já faleceu e tal. E ele ia muito na Copa Fair, né? E assim, uma empresa tradicional, e agora a gente vê com uma vitalidade nova chegando aí, né, cara, no mercado. Parabéns aí pelo trabalho e que Deus abençoe vocês, cara. Tamo junto. Legal. Pô, Alan, muito, muito bom ter você aqui. Aliás, se você estiver assistindo a gente e não for aqui de São Paulo, não conhece a Copa Fair, porque quem é aqui de São Paulo conhece a Copa Fair, né? Conhece as lojas. Mas se você não for, acesse o site da Copa Fair, com certeza você vai se maravilhar. Tem coisa pra caramba aí. Aliás, Alan, se quiser deixar algum outro contato além da Copa Fair, os seus dados, fica à vontade. Tá. Não, só pedir para o pessoal me seguir, Alan Copa Fair. É um trabalho que a gente começou esse ano de 2025. E eu mostro bastante dos bastidores, então tem dado muito certo. Então me siga lá, Alan Copa Fair no Instagram, LinkedIn, TikTok, tem tudo lá. Show de bola, cara. Agradeço vocês demais aí pelo bate-papo. Foi bom. E tamo junto. E pensou em construir e reformar, é Copa Fair, né? Legal. Show de bola. Boa. Muito bom, cara, muito bom. Bom, e pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. O Porta 443 está também no Instagram e no TikTok, hein? Nos segue lá. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal. Obrigadão.